apresentar uma sugestão de brincadeira que selecionei aqui no livro Brincadeiras das Artes. Na página 22, nesta sequência denominada O que há na caixa? Bom, como o próprio nome da sequência diz, a gente vai precisar de uma caixa. E eu sei que caixas de papelão de tamanho grande não é um item muito comum da gente ter em casa facilmente. Então, se vocês não têm esse item em casa, não se preocupe. Eu tenho certeza de que o professor vai dar atenção especial para essa sequência de atividades no retorno às aulas. Agora, para quem tiver disponível esse item em casa, eu tenho certeza que será uma atividade muito divertida para a criança. Além da caixa, então, providencie também diferentes riscantes. Lápis de cor, giz de cera, tinta, pincéis, tudo que vocês tiverem disponível aí em casa para a criança depois elaborar um desenho todo especial nessa caixa que você providenciou. Então, inicie apresentando para a criança esta fotografia aqui da página 22 do livro. Comente que esta é uma obra do artista Steinberg. Esse artista, a criança já teve a oportunidade de conhecer outras de suas produções naquela sequência com máscaras. Lembram da máscara de nariz que a criança foi convidada a elaborar? Então, é o mesmo artista. Lembre isso para a criança e conte que ele, além das máscaras, também produziu outras obras utilizando diferentes suportes, como essa caixa de papelão. Diante da imagem, pergunte para a criança o que ela consegue ver aqui, o que ela consegue perceber aqui nesta obra do Steinberg. Assim, você vai poder perceber se a criança notou a presença da representação da figura humana nas abas e na parte interna da caixa. E diante dessa constatação, dessa percepção, pergunte para a criança como ela imagina que a pessoa estaria ali acomodada. Pergunte também o que ela acha de experimentar se acomodar dentro de uma caixa de papelão também. E aí é a hora de você apresentar a caixa que você providenciou para a criança brincar. Deixe ela explorar esse objeto, esse item, da maneira como ela desejar, entrando, saindo, fechando as abas, abrindo as abas e assustando alguém que esteja por perto. Enfim, deixe ela explorar à vontade. E depois, em dado momento, peça para a criança se acomodar da forma que ela achar mais confortável ali dentro da caixa e perceber a posição das pernas, dos braços, como ela está posicionando a mão, a cabeça encostada em um ou no outro lado da caixa. Enfim, ajude a criança a perceber a sua posição corporal dentro dessa caixa. Depois disso, ofereça os riscantes, o giz de cera, as canetinhas e convide a criança a elaborar o desenho dela mesma diretamente na caixa, assim como o artista Steinberg fez. Uma outra possibilidade, caso seja possível, é dispor um papel de tamanho grande para a criança se deitar sobre ele e aí você a ajuda fazendo o contorno do seu corpo. Assim ela vai ter a representação dessa figura humana em tamanho real. Depois de recortada essa silhueta do corpo humano, a criança pode fazer os detalhes, colorir e quando estiver pronto, ela pode organizar, ela pode acomodar essa representação da figura humana dentro da caixa. Essa é uma outra possibilidade, se houver esses materiais em casa, você pode propor isso também para a criança. É uma outra forma de elaborar uma representação da figura humana inspirada aqui nessa obra do Steinberg, que ela teve a oportunidade de conhecer. Depois que a representação na caixa estiver pronta, você pode solicitar à criança, aqui na página 32 do livro, que elabore um desenho de observação dessa produção que ela elaborou. Assim, então, ela registra a forma, como ela encontrou de fazer essa representação dela mesma dentro da caixa. Durante toda essa exploração, toda essa brincadeira com a caixa e depois a representação da figura humana, se você puder, filme esse momento da criança criando tudo isso, de modo a poder compartilhar posteriormente com o professor na escola. Eu tenho certeza que ele vai gostar bastante de perceber como a criança fez todas essas explorações orientada aí por vocês de casa.